A gente está nos primeiros passos do podcast e uma das coisas Uhum, que a gente tem conversado, inclusive, é, digamos assim, algumas das particularidades que tem em ser militante comunista revolucionário aqui em Santa Catarina, ou melhor, na capital catarinense, em Florianópolis, e trazer alguém como você, que é uma militante já bastante conhecida, que está atuando em várias frentes de luta, uma camarada importante para nós e que sofreu uma dura repressão, né, que a gente vai tratar sobre isso, né, que foi a prisão durante a panfletagem no centro. É, tudo isso traz elementos para a gente pensar algumas questões sobre Santa Catarina, sobre Florianópolis e debates em gerais que são caros para nós, né? Então, a gente que agradece mesmo, porque é uma conversa bastante importante, bastante fundamental para se fazer nesse momento. Eu queria começar te perguntando, Vanessa, para, enfim, se apresentar um pouco, conta a tua uhum. história, mas sobretudo se puder contar como que tu se tornou uma militante, em que momento você se viu como uma militante comunista, uma militante revolucionária, uma militante antissistema, conta aí pra gente. Então, eu vim já de uma linhagem de luta, né, desde criança, a minha avó e a minha mãe foram mulheres de luta, né, a minha mãe, ela fazia parte do MST, inclusive, eu comecei a minha Hum, militância ali, desde criança, depois através da Marcha das Margaridas também, né, foi aonde eu tive meu primeiro contato com as ruas e ali ainda criança, né. uhum, E fui me radicalizando com o tempo, né, fazendo parte do movimento LGBTQIAPN+ em Brasília, eu sou natural uhum, de Brasília, né, fazendo parte das frentes antifascistas de Brasília, né, fui filiada a um partido, o Partido dos Trabalhadores, durante um tempo, uhum, né, e me desfiliei, comecei a me radicalizar nesse sentido, em questão, das lutas da classe trabalhadora, né, tanto do campo quanto da cidade. uhum, Né, então a minha trajetória de luta ela é toda na base, ela é construída através da luta popular de fato, né, e a minha radicalização ela veio através, das consequências mesmo, né, do capitalismo na minha uhum. vida. Sim. Então eu como uma trabalhadora CLT da escala 6 por 1, eu como uma trabalhadora precarizada, eu como uma estudante na época também precarizada, eu como uma pessoa que não tinha moradia, né, com uma família que também não tinha conquistado moradia até então, fui me radicalizando através das consequências do capitalismo dentro da minha própria vida e, na observação também, né, Uhum, da questão do funcionamento social e da exclusão das uhum, pessoas em vulnerabilidade. Então, a minha militância ela veio muito realmente através da realidade que a gente vive, né, uhum, desde o tempo que eu era adolescente até hoje. Todas uhum, as agressões, né, psicológicas, físicas, materiais, né, que eu vivi e vivenciei me uhum, fizeram radicalizar cada dia mais, e hoje eu me considero, né, uma militante comunista, radical uhum, dentro da esquerda, e, cada dia mais a gente vai colhendo, né, eu sou conhecida como a militante de todas as lutas, uhum. porque de fato, Sim, não existe a gente conseguir pegar apenas e selecionar uma luta sim, dentro da realidade que a gente vive hoje, que uma luta está realmente interligada com a outra. sim, Então sim. foi assim o meu processo até chegar aqui, né. Que massa. E tu comentou que você tinha alguma coisa relacionada à escala 6 por 1. Sim. Então, porque você é da militância do VAT, né, Vida Além do Isso, eu Trabalho, sou coordenadora estadual. coordenador estadual aqui em Santa Catarina do Isso, VAT, e você durante qual período você trabalhou na escala 6 por 1? Quando você entrou no VAT, você trabalhava na 6 por 1? Como é que é? sim. Eh, eu assinei minha carteira pela primeira vez já com 16 anos, né. Uhum, Então dos 16 anos até ano passado agora, que acabou agora, né, uhum, há poucos meses, 8 meses atrás, eu ainda trabalhava na escala 6 por 1. uhum, A escala 6 por 1 ela foi sempre presente na minha vida, eu sempre fui uma trabalhadora da escala 6 por 1, e quando eu conheci o movimento Vida Além do Trabalho, né, lá no início, quando ainda não existia toda uma organização de coordenação e tudo mais, que o Rick Azevedo, né, entrou em contato comigo, juntamente com o João e os outros coordenadores ali a nível nacional, eu me identifiquei com essa luta, uhum, né, porque é uma luta minha mesmo, né, da minha sim, realidade, é uma luta do que eu vejo também, eu acredito que seja a luta mais importante hoje dentro do uhum, Brasil, né. Claro, todas as lutas são importantes, mas pela questão mesmo revolucionária, eu acredito que uhum, é um caminho para a gente conseguir, acessar, né, essa emancipação da classe trabalhadora. E eu vivi isso na minha pele, né, uhum, trabalhei na escala 6 por 1, em Brasília, atendente de uhum, telemarketing, trabalhei porta a porta, o PAP, uhum, né, vendendo, né, na área uhum, de vendas, na área de tecnologia, na área uhum, imobiliária, tudo na escala 6 por 1 a vida inteira. Quando eu cheguei em Florianópolis, Santa Catarina, né, há 9 anos atrás, também trabalhei.
telemarketing, empréstimo consignado, Uhum, trabalhei em shopping, trabalhei em 2 shoppings aqui da cidade, uhum, né, e aí foi onde eu vi realmente a precarização de perto, uhum. né, quando eu fui para o comércio do shopping, o que eu já vivia antes, né, mas dentro de um shopping foi aonde eu vi realmente que essa luta precisava um pouquinho mais de energia da minha energia, e Sim, aí foi onde eu me organizei dentro do movimento Vida Além do Trabalho, me tornei coordenadora sim, estadual do movimento e uma das coordenadoras nacionais do VAT Mulher, que é um projeto para trabalhadoras mulheres, né, dentro do movimento. sim. E tu estava no começo da organização do VAT mesmo? Tu entrou um pouco depois da organização do VAT? Eu Vocês entrei um pouquinho depois, mas logo já no começo também, né. aham, O VAT ele começou com 5 pessoas, dessas 5 pessoas foi dobrando para 20 pessoas e eu estava no meio dessas 20 pessoas. E uhum, aí foi crescendo e hoje nós uhum, somos 27 coordenadores do Brasil inteiro, né. uhum. E nós temos, sei lá, centenas de militantes no Brasil inteiro, né. Sim, sim. Então a gente começou ali, eles começaram com 5 coordenadores, Uhum, né, o Rick, e mais alguns ali, uhum, e depois eu entrei dentro do grupo, do uhum, WhatsApp que era o geralzão, né, me uhum, identifiquei bastante e tudo mais, tive uma conversa com o Rick, com outros ali, acrescentei algumas ideias e me tornei coordenadora estadual. Fui uma uhum, das primeiras coordenadoras inclusive, né, uhum. de estado. Ah, legal. Quando estava E crescendo ainda o movimento, quando quando estava estava começando começando inclusive, ainda. né, Aham, porque a gente teve um processo bem difícil de construção. Imagina, é um movimento que é muito baseado no que Rosa Luxemburgo falou, né, que é a questão das massas ah, reagirem mesmo e se auto-organizarem. uhum, Então foi um movimento que fez, né, com que esse boom acontecesse, de consciência uhum, coletiva, né, de uma forma muito autônoma mesmo, né. uhum, Dinâmica, autônoma, uhum, né, ali, através da dor mesmo da classe trabalhadora, as pessoas se identificaram e se uhum. auto-organizaram. Então é um movimento complexo, é um Sim, movimento que começou de uma forma muito natural, muito orgânica mesmo, sim. e se tornou o que é hoje, né, um movimento aí referência, né, para o Brasil inteiro, Uhum, inclusive mencionado até fora do Brasil, inclusive, né, o movimento Vida Além do Trabalho. Então, é muito importante. Eu acho uhum. que eu me identifiquei ali realmente porque é o que eu sou, Sim, sim, né, o movimento Vai-Te ele é um movimento guarda-chuva para todos que lutam sim, pelo fim da escala 6 por 1, por melhores condições de trabalho, contra sim, a precarização, contra a pejotização irrestrita, sim, pelos trabalhadores informais, plataformizados, autônomos e tudo mais. sim, Então sim. É, e é interessante porque, bom, a gente no nosso campo revolucionário, a gente sempre tem uma discussão como as coisas no capitalismo nunca foram fáceis, mas nas últimas aham, décadas as coisas pioraram, inclusive no que diz respeito à organização do trabalho, à precarização do exatamente. trabalho, etc. E só que mesmo lamentando todas essas mazelas, parece que a esquerda, pelo menos estou falando aqui no Brasil, a gente sempre teve uma certa dificuldade de colocar o dedo na ferida, de fazer sentir a dor. E Sim, parece que essa, digamos assim, foi um dos pontos interessantes do VAT. Porque pelo menos das mobilizações que teve do VAT, do que eu lembro, tô tentando buscar na memória do comecinho do VAT, teve bastante mobilização via rede social que conseguia fazer sim, tocar, né, era muito emocionante, porque ou pegava diretamente na tua pele, como você mesmo tá relatando: "Pô, eu tô trabalhando na 6 por 1, eu tô me identificando", ou você estava pegando na referência de algum familiar, algum conhecido. Então, pra boa parte da classe trabalhadora, você tinha algum contato de sensibilidade, né. E o VAT eu acho que fez, um pouco desse trabalho, né. Eu não sei se tu quer comentar como que foi essa articulação entre rede social e atuação também física, digamos, nas ruas, nas praças, nas panfletagens? Porque talvez o VAT seja um dos poucos movimentos, digamos assim, que conseguiu fazer esse ingresso via redes sociais. Teve um ingresso muito importante, né, via rede social. Não sei se tu quer comentar um pouco sobre isso. então, o movimento VAT, muita gente pergunta, né, como que a gente chegou assim, né, o que que aconteceu, né. Gente, eu falei inclusive até numa entrevista que eu dei há um tempo atrás, é que o movimento Vida Além do Trabalho não fez nada extraordinário, ele fez o básico que a gente deixou de fazer há muito tempo, né, que é de fato olhar dentro do olho da classe trabalhadora, se identificar como classe trabalhadora e realmente, ir para cima dos nossos opressores, desses opressores, das pessoas que realmente oprimem a classe trabalhadora. Então o VAT ele fez o arroz com feijão que tinha um tempo que a gente não fazia. Uhum, As redes sociais foram realmente uma consequência de um trabalho de base, é importante a gente frisar que as redes sociais elas vieram depois do trabalho de base. uhum, Pique Azevedo ele começou, né, ali com o TikTok, sensibilizou, organizou os grupos de WhatsApp quando começou tudo isso, uhum, mas havia um trabalho de base, uma panfletagem nas ruas, ao uhum, mesmo
tempos, de forma simultânea, Hum, né, ali com o trabalho das redes sociais. Então, assim, a base também é as redes sociais, é importante a gente entender essa dinâmica do VAT para trazer essa importância da gente poder não ficar somente nas redes sociais, mas uhum, também nas ruas, e uma coisa eleva a outra, né, porque uhum, o trabalho de base é aquele trabalho que você vai olhar dentro do olho da classe trabalhadora, do trabalhador, da trabalhadora ali, onde ela vai uhum. se identificar contigo, porque ela vai ver que não é um inimigo do outro lado, não é uma Sim. pessoa que está se aproveitando de fato, né, e o VAT ele tem, de fato, essa credibilidade com os trabalhadores por causa disso. E as redes sociais, ela potencializou muito mais, ela começou ali no TikTok, que é uma rede, né, extremamente difícil de furar a bolha ali, né, a Sim. esquerda brasileira tinha um grande problema ali em furar a bolha dentro do TikTok, e o Rick conseguiu alcançar isso através das necessidades básicas da Uhum. classe trabalhadora. Imagina, tempo. Sim. Tempo é algo precioso para a classe trabalhadora e a classe trabalhadora está dentro de uma dinâmica, uma lógica capitalista tão grande que acaba não nem ficando paralisada, né, vamos se dizer assim, Sim. paralisada, referente à sua própria realidade, Uhum. né, e o VAT ele foi importante nisso, no despertar. Eu costumo dizer que o VAT ele é um agitador, é um Sim. movimento agitador das massas, é um movimento de despertar. A gente conseguiu despertar tanto os trabalhadores e as trabalhadoras, né, que estavam ali naqueles momentos de fato, eh, entorpecidos Uhum. pela pelo materialismo, né, de Uhum. suas vivências, até mesmo os ativistas, militantes, organizações e partidos que já tinham, infelizmente, né, se afastado um pouco da classe trabalhadora, né, e Sim. das suas reais necessidades, Sim. né. E eu acho que o VAT ele foi estratégico nesse sentido. E Sim. claro, tem um propósito nisso tudo, né, que Sim. muita gente ainda não entendeu. Mas é extremamente importante a gente falar sobre como que a gente conseguiu alcançar a classe trabalhadora, através do básico que a gente esqueceu de fazer. E o VAT veio para relembrar, Uhum. né, porque veio da classe trabalhadora para a classe trabalhadora com a classe trabalhadora. Não veio de cima, Uhum. foi construído realmente da base, através dos trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras, né. Sim. Então eu acho que isso trouxe um pouco mais de força. Sim. É um trabalhador conversando com um trabalhador. Sim. Não é um político falando com o trabalhador, não Uhum. é uma liderança nacional falando com o trabalhador. Claro, Uhum. obviamente, os políticos, as lideranças, elas acabam estendendo, né, as informações, expandindo, trazendo mais alcance. Uhum. Mas o bom inicial foi esse. Uhum. Foi você ver que realmente é uma luta genuína, é um movimento genuíno, né, e aonde a classe trabalhadora, a trabalhadora, o trabalhador conseguiram se identificar com o básico, que é realmente o seu tempo de vida, Uhum. né, sendo destruída pelas consequências materiais hoje, sistemáticas dentro do nosso país. Sim. Ah, interessante. É interessante porque, querendo ou não, a gente está vivendo agora num um momento no país em que, de alguma forma, tem-se tido algum tipo de circulação do debate comunista revolucionário na internet, e Exato. isso, claro, é de extrema importância, isso é interessante para a gente estar furando a bolha, etc. Mas tem uma das questões que tem aparecido, eu acho que em todos os campos entre nós revolucionários, é justamente tentar pensar quais são os limites e potencialidades, como que dá para usar, mas sem também cair em certas armadilhas, né, e você tá colocando: "Olha, o VAT talvez conseguiu articular bem", porque pra quem olha de fora talvez teve muita coisa em rede social, mas não foi só isso, teve articulação, teve trabalho de base, teve panfletagens, etcétera, né. Porque, parece também que esse é um pouco um risco oposto que tem se caído hoje, né, se fetichizar muito a rede social e jogar outros instrumentos de luta também para o lixo, né. Mas, tá, interessante, interessante, porque é uma articulação orgânica mesmo, né, parece que faz algo, próximo do que o debate, eu acho que era, não lembro se era o Lenin que falava alguma coisa sobre tentar tornar alguma pauta espontânea em uma pauta organizada, né, então surge como algo espontâneo, alguma carência da classe trabalhadora, alguma demanda, mas que consegue tomar corpo, se organizar, tomar fôlego, etcétera.